Principal surpresa da quinta-feira ficou bem pro final. Lá no Barradão, no encontro de rubro-negros, o Vitória superou o Flamengo. É um bom treinador que organiza times. E eu acho que foi isso que ele fez ontem. Está todo contente que o Vitória fez um grande feito ontem, nessa vitória de 2-0 sobre o Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo, galera. Mídia de todo o Brasil reage ao vexame do Flamengo na Copa do Brasil, galera. Fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo aqui no nosso canal. Conferindo os créditos na descrição, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Então a gente sabe como é que é o trabalho do Vitória e que eu acho que pode chegar longe na Copa do Brasil. Assim como falou o Rainan, a primeira coisa é: Jair Ventura é um treinador subvalorizado no futebol brasileiro, um grande técnico. Você vê um Vitória extremamente organizado, sólido defensivamente. Quem taxa o Jair de retranqueiro, eu acho que está vivendo errado. Não é o caso. Eu acho que o Jair é um bom treinador que organiza times. E eu acho que foi isso que ele fez ontem, assim. Ele se fecha quando ele tem o 2-0. Você vai jogar contra o Flamengo, Exatamente. né? Que aí você tem uma... Vai enfrentar de peito aberto? O investimento é um abismo. Então, assim, é óbvio que você vai enfrentar o Flamengo, você não vai enfrentar de peito aberto, você vai enfrentar estrategicamente para vencer, como ele fez. E eu acho que, assim, só falando de esses dois jogadores, a gente tem que falar. O Eric, como disse o Rainan, cara, é um ponta... que às vezes a gente fica vendo muitos jogos, né? Os torcedores do Nordeste reclamam com razão dos times do Sudeste, chamado Eixo e tal. E, cara, tem jogadores... É um ponta que mais participa de gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é muito especial. É raro isso. Os pontas hoje, eles são jogadores que têm na recomposição, né, uma característica muito forte. O Eric participa e faz gols. Que golaço do Eric. Um jogador impressionante. Que o Vitória tem hoje especial. Isso é muito legal. E queria falar também desse goleiraço que é o Lucas. Olha a defesa que faz ali, o Lucas Arcanjo, que é um grande ídolo do Vitória, jogador formado na base do clube. Vitória que tem essa tradição de formar Bebeto, por exemplo, já peguei aqui um tetracampeão do mundo só para citar, mas Dida, enfim, Vampeta e por aí vai. Né? É uma tradição de clube formador. E o Lucas Arcanjo é um jogador que está lá desde a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é esse símbolo dessa reconstrução do Vitória, né? E que bom ver o Arcanjo atuando em alto nível. No ano passado teve uma situação muito forte de vir pro Fluminense, né? Então, assim, cara, especial essa classificação. Parabéns à torcida do Vitória. E que lugar especial para o futebol brasileiro é o Barradão, cara. Um estádio que pulsa, um estádio raiz. Quem não foi ao Barradão, vá uma vez ver um jogo do Vitória que não irá se arrepender. Pô, muito legal essa classificação do Vitória. Eu tô acreditando que dá para ir longe na Copa do Brasil, quem sabe chegar numa decisão como chegou e perdeu lá pro Santos do Neymar. Né? Mari, são 18 jogos do Vitória como mandante esse ano. O Vitória só perdeu 3. Um contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, o outro contra o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro e o outro no Campeonato Baiano contra o Bahia. Então, assim, é um retrospecto muito interessante dentro dos seus domínios, né? Sim. A gente fala muito sobre como o território pode ser hostil para os visitantes e realmente é. A torcida abraça. E, para além disso, foi um Vitória com muita vontade, a todo momento. Destacar o Zé Vitor porque ele foi um jogador impressionante ontem. Volta e meia a gente via o Flamengo trabalhando a bola no seu setor de ataque e ele descia para marcar como se fosse um zagueiro centralizado. E foi nessa situação que ele conseguiu unir todas as bolas aéreas do Flamengo. O Flamengo também com pouca criatividade, bem verdade, tentando muitos cruzamentos de intermediária, não conseguindo explorar a profundidade. E eu acho que isso passa um pouquinho pelas escolhas do Leonardo Jardim também, mas o Vitória conseguiu dar um nó tático no Flamengo nesse sentido, né, de realmente baixar o seu bloco quando necessário, né, começou marcando um pouquinho mais em cima, baixou o bloco depois de determinado momento, em algumas escapadas ali conseguiu incomodar, e foram 2 lances cruciais que balança a rede, mas uma leitura de jogo perfeita do Jair Ventura ontem, era o que era necessário para tentar bater de frente com esse Flamengo. Não só conseguiu bater de frente, como conseguiu vencer de uma forma muito soberana. O Vitória ontem, assim, dava a impressão que o jogo podia ter mais 20, 30 minutos que o Flamengo não ia conseguir marcar um gol. O Vitória estava muito aplicado taticamente. Isso é muito importante quando a gente fala, muitas vezes, desse desnível de confronto. Porque há um desnível de confronto, a gente sabe disso. Abismo financeiro. Né? Existe um abismo financeiro. O Flamengo venceu o Vitória no passado por 8-0. Né? Um placar, a gente até brincou, eu lembro que no pós-jogo desse Flamengo e Vitória,
A gente fala, não, porque 8-0 é um placar muito perigoso, gente. Calma, vamos com calma. Mas, de certa forma, acho que assim, o Vitória fez o que tinha que fazer ontem. Foi um time Foi muito prejudicado consciente. no Maracanã, tem Foi que falar prejudicado isso. no Maracanã, é bem verdade. A arbitragem acabou ditando ali, talvez, o resultado. Sim. E no jogo de ontem, impressionante a fome que esse Vitória foi jogar e dentro de campo correspondeu. Não foi só vontade, não. Taticamente falando, foi um Vitória muito superior ao Flamengo. Bom, 10 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Temos quase 12 horas passadas da classificação do Vitória, portanto, eliminação do Flamengo. Concordo com tudo isso que foi dito. Acho que o Vitória jogou para se classificar, não se intimidou, não se acovardou. Bem verdade que depois do 2-0 se fechou, mas estava com o resultado que precisava. Dito isso, falamos de uma diferença de orçamento, falamos do time, Rainan, do time que tem mais nomes na lista ampla do Ancelotti. Nenhum clube botou tanto nome como o Flamengo. Podemos já chamar 12 horas passadas de vexame, o que a gente viu no Barradão? Eu não acho que foi vexame, tá, Mari? Mas o Flamengo não conseguiu jogar de acordo com o que o Jair Ventura fez. Eu gostei dos pontos que vocês trouxeram aí, falando justamente sobre o primeiro jogo. Foi uma sequência de erros de arbitragem que irritou muito o time do Vitória, que trouxe para ele próprio aquele discurso de contra tudo e contra todos. Né? Foram 3 expulsões, segundo o Vitória, negadas, né, naquele jogo. E logo na sequência teve Vitória e Atlético Paranaense, em que o Vitória também se sentiu prejudicado. Tanto que teve 2 personagens daquele jogo punidos pelo STJD por declarações. E aí o Vitória se uniu em tudo isso aí. O Jair Ventura, que vocês falaram, que para mim fez um jogo brilhante ontem também, ele é um capítulo à parte aqui, porque ele foi chamado ano passado para apagar um incêndio. Foi logo depois ali do 8-0, daquela sequência de derrotas do Vitória, fez uma arrancada na reta final, conseguiu salvar o Vitória do rebaixamento. E aí, quando chega esse ano, para renovar ou não o contrato dele, ele dá uma declaração bem interessante, que é o seguinte: eu quero parar de ser o chamado de bombeiro, eu quero começar esse trabalho. Eu acho que eu vou conseguir levar o Vitória longe no Campeonato Brasileiro do ano que vem, no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, e ele está conseguindo fazer isso, né? Se você pegar o rendimento dele, desde que ele chegou ao Vitória até agora, na Série A, é um rendimento de topo de tabela do Campeonato Brasileiro, ali top 6, top 7. Então, é um técnico que também nessa sequência, né, de rejeição, olha, não dá para ele começar o trabalho. Alguns torcedores pensavam dessa forma, grande parte da imprensa pensava dessa forma, e ele está dando muito resultado com o Vitória, que eu acredito mais limitado que o time do ano passado. Só que ele conseguiu recuperar algumas peças. O Vitória conseguiu achar peças em divisões inferiores, como o Zé Vitor, por exemplo, como o René, que mudaram a cara desse time, e o Mateuzinho, 100% fisicamente também, fez a diferença nesse time do Jair Ventura. Então, muito legal essa remontada do Vitória, e é uma outra autoestima. O Vitória comemorou 127 anos antes de ontem, o presente veio ontem, mas há muito tempo o Vitória não comemorava o aniversário dessa forma que comemorou. Muito bem, Rainan, te agradeço demais, viu, pela participação hoje. Bom dia, bom trabalho a você. Vai ter muita festa em Salvador ainda por causa disso. E eu tô sendo alertada aqui, eu falei, 1-0 no Maracanã. Não foi, pela diferença de um gol, né, mas 2-1 para o Flamengo na partida de ida. Tem um ponto interessante, a gente já vai ouvir os treinadores, mas tem um ponto muito interessante nesse destaque que o Bruno fez, inclusive, quando a gente chamava o Rainan, nessa avaliação que é feita do cara que é o bombeiro e ele essa expressão é usada de forma jocosa, como se o cara só soubesse fazer Exatamente. aquilo e como se isso fosse pouco. Se era tão fácil, por que quem estava lá não resolveu? É. Por que trocou, então, se era tão fácil de resolver? Eu acho que a gente tem que valorizar e não debochar de quem consegue isso. E aí a gente tem o Jair Ventura, Anderson Moreira, é outro nome também, que ganhou essa fama e é alvo de deboche constantemente por causa disso. E vejam bem, é alvo de deboche porque faz um trabalho excelente. É rei dos acessos. É o rei dos acessos. Se é tão fácil, por que todo mundo não faz? É isso aí. Bom, vamos ver então os treinadores da noite de ontem, porque depois eu vou voltar neste tema vexame, que foi uma Copa do Brasil diferente, não só por exigência da torcida, como o Lofredo discutia no News e eu já ouvi aqui do estúdio do Redação, mas porque para a diretoria era um ano para tríplice coroa. Então não tem esse papinho de, mas o Flamengo nem queria mesmo, queria sim. Vamos ouvir os treinadores. Está próximo de completar 8 meses aqui, já passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar,
a energia de todos nós, assim, sabe? E quando as coisas, essa sinergia tá junto, dentro e fora, né, com a nossa torcida, não só a nossa torcida, presidente, diretoria, staff, que é maravilhoso que nós temos aqui, a gente faz o que acontece hoje. Teve uma comoção muito grande da gente ter sofrido o que a gente sofreu lá no Rio e depois ter sofrido o que a gente sofreu no outro jogo consecutivo no Atlético Paranaense. Então, isso nos uniu ainda mais, não só internamente, mas a torcida nos abraçou, a gente não é bobo, a gente sabe que fala assim, opa, os caras estão precisando da gente, e eles vieram com a gente. Meu irmão, eu nem sei quem classificou, eu sei que o Vitória passou, só isso, pelo amor de Deus. Falhamos, temos que admitir que não fomos competentes o suficiente para passar esta eliminatória. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, mas com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas se tornam difíceis. Há dias que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Por isso, estou a dizer aqui publicamente a vocês e disse aos jogadores que não foi por falta de atitude e empenho, porque eu senti lá dentro toda a gente tentou dar o seu melhor. Vexame, não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Então é isso. Não é vexame, mas é um resultado inesperado. Maior orçamento do continente, 5 atletas, né, podendo aparecer na convocação de segunda-feira. O Vitória, no ano passado, por muito pouco, esse pouco chama-se Jair Ventura, não caiu. Né? A gente podia estar falando de um confronto de um time de Série A contra outro de Série B, não fosse o trabalho do Jair Ventura. E tem outra coisa também, Bruno, eu acho que assim, se a gente olha para o... Deixa eu pegar exemplos dessa semana. Se a gente olha para o Fluminense se classifica, passando dificuldade contra o Operário, é verdade, mas num detalhe de um pênalti do John Kennedy, com a torcida vaiando o Zubeldia, e chama de vergonha a campanha. Fluminense classificado. Se a gente olha para o Atlético Mineiro, que se classifica nos pênaltis, né? Nas mãos do goleiro, que hoje é o maior pegador de pênaltis da história do clube. Passa pelo Ceará, perdendo, mas se classifica e chama de vexame? Por que esse episódio... E com todo respeito ao que fez o Vitória, uma coisa, outra coisa. E dá para achar as duas coisas. O Vitória brilhou na noite de ontem, deu tudo certo para o Vitória, mas para o Flamengo, como disse Leonardo Jardim, sim, é um resultado inesperado. É inesperado. Eu não vou usar nesse ponto a palavra vexame para o Flamengo, não, mas não é passando pano, não. Eu vou cobrar por outra parte, que é assim... não, vamos vencer a tríplice coroa, vamos vencer tudo. Né? O torcedor, principalmente hoje o torcedor do Flamengo, tem a certeza. Mas agora é endossado pela gestão. Pela gestão. Isso, inclusive, reproduzido pelo presidente. Sim. Ano de tríplice coroa. Só que isso, até este momento, no futebol brasileiro, é impossível. Ninguém venceu. Quem venceu na história do futebol brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro no mesmo ano? Ninguém. Então, não fosse por isso que eu trouxe, que agora foi endossado venceu. Pela gestão. Porque o Flamengo do Dorival, que leva a Copa do Brasil e a Libertadores, tinha todas as condições de brigar pelo título do Brasileiro, mas, por orientação, tirou o pé da competição. Felipe Luiz, no ano passado, vence o Brasileiro e a Libertadores, mas a Copa do Brasil no outro ano. É isso. No mesmo ano, ninguém fez no futebol brasileiro. Ninguém. Para vencer Brasileiro e Libertadores, é isso assim. Óbvio, o Flamengo chega a um nível de investimento que cada vez mais eu tenho falado muito que a espanholização no futebol brasileiro já existe. Mas sempre existiu, Bruno. Isso aí é que agora tá em alta. Mas assim, já foi... tem 10 anos agora. Mas olha só, já foi o Fluminense com a patrocinadora. Já foi o Vasco. Porque a hegemonia está durando muito mais tempo. Muito mais tempo. Volta e meia a gente via, vamos dizer, um estranho. Mudava de estranho aparecendo na situação. Sim, mas você isso tem... não é novo. Não, na espanholização você tem a Copa do Rei, por exemplo, na Espanha, que aparece lá um time e vence a Copa do Rei. Então, assim, os 3 campeonatos no futebol brasileiro... Até este momento, isso é impossível, porque nunca aconteceu. Se nunca aconteceu, é impossível. Então, assim, Brasileiro e Libertadores é muito difícil, mesmo para Flamengo e Palmeiras. Aconteceu isso 4 vezes na história do futebol brasileiro. O Santos do Pelé, que é o maior time da história do futebol brasileiro, o Flamengo 2 vezes e o Botafogo de 2024. Então, assim, é muito pouco. São 4 equipes que conseguiram Brasileiro e Libertadores. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a gente fala do Cruzeiro da Tríplice Coroa, não ganhou a Libertadores.
Na Copa do Brasil, o Brasileiro e o Mineiro. Mineiro, estadual, é. Essa é a tríplice coroa do Cruzeiro. Então, assim, a tríplice coroa, ela não existe. Então, não, vamos entrar um ano para ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Ninguém ganhou tudo. Tudo ninguém ganhou no mesmo ano. O time que ganhar vai entrar para a história do futebol brasileiro, assim, é o maior time, porque ganhou tudo. Eu não diria que é impossível, mas será inédito quando acontecer. Até este momento? Não aconteceu. Não aconteceu, mas não é impossível. Não, eu também acho que não é impossível. Por enquanto, Eu acho que tem sido, inclusive, mais acessível até a Flamengo e Palmeiras. A gente está mais perto de viver isso do que já estivemos em algum momento. Pelo menos eu vejo dessa forma. Você acha? Eu acho. Motivo pelo qual eu acho a derrota do Flamengo, a eliminação do Flamengo um vexame. Vexame. Eu acho um vexame. Eu também chamaria. Eu acho que. E outra coisa, quando a gente confere um tratamento diferenciado, hoje eu já abordei esse tema várias vezes, no café da manhã, inclusive, falando sobre a vida. Quando você confere um tratamento diferenciado, você quer falar sobre alguma coisa e confere a ela um tratamento diferenciado que você daria outros exemplos. Você está diminuindo. Se eu chamei o que o Fluminense fez se classificando de vexame, se eu chamei o que o Galo fez se classificando de vexame... mas eu também não acho os dois vexames. Eu também não acho. Eu também não acho. Você é conservador. Mas não, peraí. Mas a torcida, o que eu quero dizer é, sob o olhar do torcedor... Sim, mas o torcedor... Mas isso que eu tô falando. A minha parada não é passar pano pro Flamengo. É um resultado muito ruim, que um time que tem um abismo financeiro vence o outro. Muito ruim pro Flamengo. Tem que se olhar internamente e ver... Como a gente conseguiu perder para um time e o investimento entra em campo, sim. O investimento entra em campo, sim. Senão, não é Flamengo e Palmeiras disputando o brasileiro todos os anos. Então, assim, só o que eu quero dizer, eu vou puxar a orelha do torcedor que chega no início do ano e da diretoria que fala isso. Vamos vencer tudo. Tudo não vai vencer. Ninguém venceu. Se você vencer tudo, você está na história. Não vai vencer. Alguém vai. Quando? Vai. Eu acho que nesse momento, a eternidade no futebol brasileiro, isso não é possível. Momento alguém pode vencer. Acho que o problema está na palavra vexame, porque muitas vezes a gente atribui o vexame ao menosprezar o adversário. E não é isso que a gente quer dizer. Pelo menos ao meu ver, o Bruno chamou ser eliminado pela excelente geração belga de vexame. Eu não estou tirando o Vitória para nada. Né? Aí pode. Eu não estou tirando o Vitória para nada. O Vitória fez por merecer a classificação, né? Mas, enfim, ao meu ver, continua sendo um vexame. E a gente vai falar de Botafogo, que para mim também foi um vexame. Opa, era isso. Continuando no tema vexame, continuando na Copa do Brasil, Botafogo e Chapecoense. A principal surpresa da quinta-feira ficou bem pro final. Lá no Barradão, no encontro de rubro-negros, o Vitória superou o Flamengo. O Eric São Paulo fez um golaço, não é? Lucas Cândido também. O Eric São Paulo fez um golaço, não é? Lucas Cândido também depois completou o placar. O Flamengo não reagiu, não conseguiu fazer gols, não conseguiu se impor. Está eliminado na quinta fase da Copa do Brasil. Um vexame para a equipe do Leonardo Jardim. Por outro lado, méritos do Vitória. A torcida do Vitória fez uma linda festa na porta do estádio para recepcionar o ônibus do time. A energia dos torcedores surtiu efeito no rubro-negro baiano logo no começo do jogo. Eric recebeu de Baralhas na ponta direita e marcou um golaço aos 6 minutos, batendo de perna esquerda no ângulo de Rossi. A vantagem do Flamengo foi zerada logo no começo da partida. Depois do gol, os cariocas demoraram a reagir. A primeira grande chance só apareceu aos 36 minutos, quando Luiz Araújo chutou de fora da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer grande defesa. Nos minutos finais do primeiro tempo, o goleiro do Vitória voltou a aparecer bem. Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto. Bruno Henrique teve boa oportunidade após desvio dentro da área, mas Arcanjo salvou novamente. O Vitória respondeu com René, que invadiu a área e exigiu defesa de Rossi. Pouco depois, Luan Cândido aproveitou o bate-rebate na cobrança de escanteio e marcou um belo gol de voleio, 2-0. O segundo gol foi de uma jogada ensaiada, fico feliz. Eu tenho uma promessa que eu faço com os atletas: quando tem gol de jogar certo, tem que dar um dia de folga, então amanhã é folga para eles. Eles já sabem, vão descansar. Deu justo, né? Merecido. E antes do apito final, Lucas Arcanjo ainda apareceu mais uma vez para evitar o gol do Flamengo no chute de Pedro, garantindo o Vitória vivo até os minutos finais da partida.
tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao golo e acabamos por não concretizar. Não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. Com esse resultado, o Vitória quebra uma escrita e volta a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil depois de 4 anos. Eu falei uma coisa hoje no nosso fechamento ali, da energia. A gente está próximo de completar 8 meses aqui, passamos dos 40 jogos, e eu nunca vi um vestiário como hoje. A nossa reza foi de arrepiar, a energia de todos nós, assim, sabe? Nós tentamos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Maravilhosa festa do Vitória. E até o Jair Ventura, muito coerente, falou. Claro que todo mundo colocava o Flamengo como favorito, imaginava-se a classificação do Mengão, mas o Vitória se preparou, acreditou, fez uma estratégia, rapidamente consegue esse golaço. Que golaço do Eric, coisa linda. O goleiro não teve nem culpa, ficou ali parado, só olhando. E aí, no segundo gol do Vitória, o Rossi acabou sendo fundamental. Edu Dracena, uma noite épica que entra para a história do Vitória. Para a história, sim, Renato. Eu tive a oportunidade de jogar uma final de Copa do Brasil aí contra o Vitória, Santos e Vitória. Eu sei realmente como a torcida incentiva muito essa equipe do Vitória e ontem fez a diferença. Quem ganhou? Santos, né? Quem fez gol? Quem? Eu. Quem? Nosso capitão. E aí, Renata, mas você vê realmente que os jogadores entraram comprometidos a fazer o que o treinador pediu, né, desde o primeiro jogo lá no Maracanã, e ele frisou muito bem. Lá na nossa casa, no Barradão, vai ser diferente com o apoio da torcida. E foi realmente. Jogadores com a intensidade muito forte, querendo. É claro que o Flamengo tem muito mais técnico, tem melhores jogadores, mas isso não resolve nada. No resumo, o que prevaleceu, foi a vontade, né, a agressividade da equipe do Vitória, que aproveitou as oportunidades, fez um belo gol com o Eric, não só nesse jogo, mas no jogo no Maracanã também, fez um belo gol também, que deu mais tranquilidade para jogar esse jogo, né? E no segundo gol, onde que teve a oportunidade do Lucas Cândido ali fazer um gol onde que deu mais tranquilidade. Agora, o Vitória, jogando aí no Barradão, sempre vai ser forte. Ronaldão, Kaká, hein? Tava nesse jogo, zagueiro do Vitória. Aliás, a defesa não foi vazada pelo Flamengo, que tem um ataque poderosíssimo e ontem foi ineficiente. Muita gente reclamando não só da escalação do Leonardo Jardim, deixando o Pedro no banco, mas principalmente pelas escolhas que ele fez. O Luiz Araújo, que não jogou bem. O Flamengo não esteve no seu melhor e acabou sendo envolvido pelo Vitória. E você falou tudo, o time do Flamengo, escolhas, né? Escolhas erradas no momento em que o Vitória agora também é um time que postulante aí ao título, porque você barrar o Flamengo do jeito que barrou em casa, com a sua torcida, 2-0, o time do Flamengo, todo mundo falando que poderia ser o campeão. Calma, calma, tem muita coisa ainda só no final do ano. E o Edu lembrou aqui a diferença que faz o Vitória jogando em casa. O Vitória ganhou do seu time, Cicinho, você tá aí. Deu um sacode no São Paulo, empatou com o Corinthians e arrebentou o Flamengo. Adivinha quem vai jogar com Vitória no Brasileirão na próxima? Quem que é? Ah, que fase que você está, menina. Então é isso, o Vitória tá aí pronto pro título também. Ninguém me ajuda. Ninguém ajuda. Cicinho, foi vexame. Independentemente da conduta do Vitória, da postura, porque fez uma partida de entrega, de mata-mata na real, mas o Flamengo foi vexatório. Exatamente. E ontem, eu analisando o jogo, Renato, eu parei para fazer uma análise diferente. Eu peguei jogador por jogador do Flamengo e do Vitória, e eu falei assim, se colocar o Rossi contra o Arcanjo, que catou demais, né? Tem anjo e tem arcanjo, então fechou o gol. O Rossi é melhor. Então, assim, foi colocando posição por posição e o Flamengo ganhou em todas as posições. Eu falei, como que um time que ganha em todas as posições pode perder
E exatamente entra nessa questão da vontade e de comprar a ideia do treinador. Eu me recuso a ver um Flamengo, assim, o Leonardo Jardim tem que ver muito isso daí, porque o Flamengo ele cometeu o mesmo erro que o Palmeiras cometeu na temporada passada. Desespero de bola aérea. O Flamengo tem muitos jogadores para decidir com toque de bola, com movimentação, só que o Vitória queria mais na questão defensiva, o Vitória preenchia muito mais o espaço do que o Flamengo. O Flamengo se rendeu à marcação do Vitória, que comprou a ideia do Jair Ventura, espetacular, engoliu o time do Flamengo e foi muito melhor. A gente brinca aqui, mas o Vitória vem forte para essa sequência da competição. E se a gente pensar, claro que muitos times usariam assim como desculpa, não temos o Pulgar, não temos o Lucas Paquetá, não temos o Arrascaeta, só pra gente ficar nesses 3 nomes do meio campo. Mas o Flamengo tem um elenco tão poderoso para que em qualquer circunstância, em qualquer competição, esse elenco seja suficiente. E ontem a gente percebeu vários jogadores que saíram como titulares e depois entraram na segunda etapa e não corresponderam. Então era um jogo de mata-mata, o Vitória teve sim mérito. O Lucas Arcanjo fez uma partida perfeita, porque o Flamengo é um time que ele perde, mas ele ataca, ele vai para cima, ele cria oportunidades. Só que ontem ele sofreu de um mal comum no futebol brasileiro, a não conclusão, a não definição. Não adianta criar e não fazer. E o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, eu concordo com o Cicinho, Edu, foi fundamental. Fundamental, e a gente vê, Renata, a questão parece que o Flamengo, né, aquela coisa da barriga cheia, já está saciado, entendeu? E o futebol é aquela coisa assim, por isso que o futebol é tão gostoso. Porque, é claro, quem era o favorito? Era o Flamengo, pela estrutura, pelos jogadores, por tudo que a gente está falando aqui. Mas só que ali é 11 contra 11. É ali quem tem mais vontade, quem tem mais gana, quem está mais concentrado, quem é mais eficiente, entendeu? Quem marca mais em cima, quem rouba mais a bola, quem tem mais tranquilidade para finalizar e fazer o gol. Então, o futebol envolve tudo isso. E aí, se você pegar o início da temporada do Flamengo, vice na Recopa, vice na Supercopa, sai agora da Copa do Brasil e agora só resta o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, então, para mim, é vexatório esse momento que o Flamengo está vivendo. E só para sublinhar no final, o presidente do Flamengo, o BAP, deu uma entrevista dizendo que ele tinha certeza que o Felipe Luiz não superaria o Fluminense na decisão do Carioca e por isso que ele tirou do comando. O que é mais importante, um Carioca ou uma Copa do Brasil? E agora está eliminado. Eliminado. Bom, quem não está eliminado segue firme e forte. Bom, e a grande surpresa da noite para o torcedor do Flamengo, não para o torcedor do Vitória, foi que o time baiano eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Uma bela vitória, 2-0, com belos gols marcados. O primeiro foi do Eric. Vamos conferir como foi? 1-0 para o Vitória, Barradão lotado. Vitória está bem, é o 10º colocado no Brasileiro, vem numa sequência muito boa, 6 jogos sem perder no Barradão, o Flamengo não perdia há 10 partidas, olha que golaço, minha gente. Pois é, e o Flamengo, durante os últimos 11 jogos, sempre fez gol. Essa noite não conseguiu e perdeu por 2-0. Ganhou o primeiro jogo por 2-1 e o Vitória segurou essa boa conquista, 2-0, segue na Copa do Brasil e o Flamengo está eliminado da competição. Tá aí o segundo gol. E a metade de Salvador está contente, porque o Bahia foi eliminado ontem da Copa do Brasil e o Vitória, o Leão, conseguiu a sua classificação. Vamos ouvir agora as explicações. Chega mais, ótimo dia para você, o nosso Sport Center no ar nesta sexta-feira, com muita Copa do Brasil, muita coisa pra gente discutir, hein? Dos eliminados, dos classificados, quem segue, quem fica. O Yuri lançou essa ainda ontem, depois da classificação. Muita coisa para nossa próxima às 2 horas, porque também tem Campeonato Brasileiro, né, minha gente? Fim de semana vem nesse pique aí. Um beijo, já, bem-vindo. Bom dia, Glaucia, bom dia, Mariana Pereira, bom dia, fãs de esporte. E aí, parabéns, né? Parabéns pra Chapecoense, parabéns pro Vitória, parabéns pro Juventude, que conseguiram ali, né, na categoria de time azarão, no confronto, conseguiram aí a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Beijo, Mari, bem-vinda, amiga. Tudo bem, minha amiga, um beijo pra você, um beijo pro Jajá. Brás, que veio aqui, ó, flutuando, né, com a nossa câmera, todo mundo no estúdio, fã de esportes. Pois essa fase que a gente pensou, os times de Série A só entram agora, tranquilo, já deixou muita gente pelo caminho e agora tem ressaca no Brasileirão, hein? Vamos dar uma olhadinha, então, como ficou esta quinta fase, os classificados, quem é que segue para a Copa do Brasil? Olha aí, ó, os classificados às oitavas de final, a lista já completa aí pra gente. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro,
Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. Já vamos fazer uma pausa rápida aqui no nosso Sport Center. Na sequência tem muita Copa do Brasil. A gente, claro, gira os clubes para você. Rapidinho já voltamos. Estamos de volta agora com Copa do Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro direto. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente. Essa ressaca do Flamengo, meu amigo, eliminado pelo Vitória ontem. Seja bem-vindo, Pedrão. Beijo. Tudo bem, Eita, falhou legal. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para o Jailson, um beijo para a Mari, beijos e abraços para todos. Tá todo mundo aqui naquele ambiente mais ou menos, com uma exceção que já faz o sinal de negativo aqui, o repórter cinematográfico Guto Santana, baiano, torcedor ferrenho do Vitória, mandou um beijo especial para o Jailson, tá aqui com a camisa do Vitória e tá todo contente que o Vitória fez um grande feito ontem, nessa vitória de 2-0 sobre o Flamengo, conseguiu essa classificação para as oitavas de final, deixou o Flamengo pelo caminho e abraçado a mais um vexame de boca cheia em 2026. Esse Flamengo que já não teve sucesso na Supercopa, na Recopa, enfim, e agora consegue ser eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final, que não acontecia desde 2016. E pela primeira vez na história também participa apenas de uma fase da competição. Enfim, o Flamengo volta com essa cabeça mais do que inchada para a sequência da temporada. Ainda trabalhou ontem com desfalques, né? Porque o Paquetá e também o Arrascaeta fora, dois jogadores muito importantes ali. O Pulgar também fora dessa partida. Então sentiu os desfalques. O técnico Leonardo Jardim tentou observar o que aconteceu, tentou explicar depois e coube também ao Danilo, capitão, assim, informal, muitas vezes, do Flamengo, falar o que aconteceu nessa pancada que o Flamengo levou no Barradão, mais uma vez repetindo, um vexame. O Flamengo agora tenta explicar, vamos ouvir Leonardo Jardim e também o Danilo. Não subestimamos porque nós sabíamos da dificuldade de jogar aqui, sabíamos para que é que vinhamos, entramos bem no jogo, por isso é que controlámos, temos 70% da posse de bola, rematámos 26 vezes, os jogadores tiveram atitude nos duelos, tiveram empenhados nessas situações e depois assumimos as despesas do jogo e falhamos e não conseguimos concretizar. Vexame, não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Obviamente que uma derrota sempre chateia bastante, principalmente um elenco que foi montado para poder vencer tudo aquilo que disputa. Sofremos 2 gols, o primeiro deles muito mérito do Eric, que tem muita qualidade, um gol bem bonito. Segundo, a gente é uma falha nossa coletiva que a gente tem que se cobrar e não pode acontecer. A gente fez uma partida, eu diria, importante, massacrou o adversário o tempo todo e hoje não era dia. Tá então, Leonardo Jardim e Danilo tentando explicar o que parece um tanto quanto inexplicável. O Flamengo cai antes das oitavas de final da Copa do Brasil. E o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que falava em rotação perfeita, tríplice coroa de verdade e tudo mais, horas depois viu o time ser chutado para fora da Copa do Brasil e agora vai ter que administrar isso daí, inclusive com o senhor José Boto, chefe do departamento de futebol, porque o Flamengo tem pela frente esse jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana, Estudiantes e Palmeiras. Não foi um bom momento para ser eliminado, não. Se é que tem um bom momento para ser eliminado, mas não foi um bom momento, não. Porque a sequência promete chacoalhar este Flamengo aí antes da paralisação da Copa do Mundo. Glaucia. Tava tudo muito tranquilo, Pedro. Acabou a tranquilidade do morador, o chacoalhão vem. A gente volta a conversar aqui nesse Sport Center. Antes até da gente falar um pouco mais dessa eliminação e desse jogo, vamos ouvir também o lado de lá, a turma do Vitória. Vitória classificada às oitavas da Copa do Brasil. Hoje eu estava vendo antes de começar o jogo, só brasileiro tem 7 na pré-lista, né? Eles passam acho que de 12 ou 13 total na Copa do Mundo. É o time que deve ceder mais jogadores para a Copa do Mundo do mundo inteiro. Então fico feliz de ter conquistado, mas ajudar de alguma maneira os meus atletas a conquistar essa classificação e eliminar esse time que é o maior time de investimento da América do Sul no momento. Por tudo que aconteceu no último jogo, todo mundo viu.
A torcida nos abraçou e, como sempre, abraça. Fizeram uma grande festa. Desde que a gente saiu da concentração, a gente passou no corredor ali, soltaram fogos lá. E dentro do estádio, vocês viram a atmosfera que foi criada. Estou muito feliz pelo jogo da equipe e parabenizar mais uma vez a torcida, aqueles que, na verdade, que ligaram o jogo pra gente. Boa. Vamos dar uma olhadinha também, Jair Ventura. Ontem estava muito emocionado, sai de campo muito emocionado, Jair Ventura, né? E aí também na coletiva de imprensa teve mais um momento aí emocionante do técnico do Vitória. Vai. Vai tirar o óculos, tá me enxergando? Hoje eu tô... Tava chorando. Quer me dar um abraço? Não tem problema. Isso vai sair na mídia toda. Tô vendo todo mundo amanhã nas resenhas me esculhambando. Não tô nem aí. Quando for cornetar, lembra do abraço. Quando for me cornetar, lembra do abraço. Lembra do abraço, é maravilhoso. Vou aproveitar o momento bom, já vou deixar pago aqui, né? Afinal de contas. Todo abraço tem seu custo. Exatamente. Muito bom, mas tá certo, tá válido, né? Pro lado do Jair, a emoção, o abraço. Já deixar isso também encaminhado, porque não é todo dia que se elimina o Flamengo, afinal de contas, né? Então, e o Jair fala muito nessa linha também dentro da coletiva, né? Também não vai se aproveitar de um momento, que é um momento de eliminar Flamengo e tudo mais, mas é bem verdade, a gente falava isso ontem aqui no Sport Center, desse trabalho do Vitória, como tem sido bem feito, dentro do Campeonato Brasileiro também, dentro do que é a realidade do clube, como o Jair também chegou e conseguiu implementar o seu trabalho e vai ajustando esse time. E ontem elimina o principal investimento aí do país, um dos principais times que briga por títulos, enfim, e com muito mérito, né? Até falar que foi um vexame chega a ser injusto e desrespeitoso com esse Vitória, Concordo contigo. Trazendo o que a gente falou ontem, né? Sobre as peças que o Vitória teria de volta, por exemplo, o Eric, autor de mais um golaço, ele já tinha feito golaço no Maracanã, fez de novo ontem no Barradão. O René também, o Mateuzinho de volta como peça ali de organização, o René, as contratações, né, da Portuguesa, o René e o Zé Vitor, ao meu ver também, a função tática do Zé Vitor ontem foi muito preponderante para o Vitória, porque ele tem 1,94, ele é um volante, fica ali à frente da área protegendo, só que quando o Flamengo meio que ficou sem ideias e começou a empilhar cruzamentos, o Zé Vitor baixa para ser um zagueiro central e aí fica muito fácil para ele, né? 1,94, ele foi tirando basicamente ali todas as bolas. Eu achei assim, a estratégia que o Jair Ventura montou muito boa no sentido de, claro, você tem um gol muito cedo, então você já mexe com o que vai ser da partida, né? Você faz um gol logo no início do jogo e aí você pode jogar sem a bola, que o Vitória não se incomoda com isso. Mas sabe o que eu achei interessante? A questão de você permitir que o Flamengo tivesse o corredor. Sim. O Vitória, para mim, fez isso de caso pensado. Você pode ter o corredor, você pode alçar a bola na área, que eu estou bem protegido na área. Eu só não vou te dar a frente da área. Tanto que aí os chutes do Flamengo foram de longe. E geralmente com chutes desviados. Exatamente. Então, por isso que eu discordo do Danilo em relação a massacre. Não sei a opinião da Mari, mas eu não achei massacre. Eu achei que o Flamengo teve algumas oportunidades, perdeu e uma hora essa conta ia chegar. Da mesma forma que perdeu gols no Maracanã. Foi puramente um domínio territorial ali, porque foi 70% de bola para mais no campo do adversário, mas isso não diz, né, muita coisa sobre o jogo. Isso diz só que o Flamengo teve esse domínio territorial, mas a marcação do Vitória é muito boa, tanto pelo alto quanto nas finalizações por baixo, porque daí ele impedia com que os atacantes do Flamengo eles fossem acionados. E aí o Flamengo começou a chutar muito de fora da área e também começou a cruzar muita bola. Tanto que o Leonardo Jardim explica, né, que ele termina com um número alto de atacantes porque ele precisava de mais gente dentro da área. E mesmo assim não funcionou. Mas é legal falar isso de estratégia porque, assim, por parte do Vitória, né? Bom, Vitória, 10º colocado do Brasileirão, tá à frente de times como Corinthians, Santos, Grêmio, enfim, uma galera aí, né? Copa do Nordeste, líder do seu grupo, já 5 jogos que não perde. Quando você tem um jogador como o Eric, eu acho que também vai muito dessa confiança de que, cara, não é assim porque ele vai acertar esse chute, é bem verdade. Claro. Mas é assim, percebeu a oportunidade, finaliza. Mas ele tem acertado. Então, porque você é bom. É isso. Porque se você perceber a brecha, se a gente abrir o placar cedo, vai ser ótimo pra gente. Então, percebeu a brecha, finaliza. E foi isso que o Vitória fez, então, de fato, é muito merecedor. E eu gostei dos dois posicionamentos, porque o Leonardo Jardim fala, né? Não é vexame, só é algo inesperado. Sim. E o Jair Ventura fala, pra mim não tinha problema nenhum o Flamengo ser favorito. Eu não levei isso pro meu vestiário, não foi dessa forma que eu motivei os meus jogadores, porque de fato eu era o favorito.
Então, achei o posicionamento dos dois técnicos bem maduros, assim, nas entrevistas. Pois é, acho que o Jardim definiu bem, né? Sim, exatamente. Também essa questão de olhar, porque afinal de contas, do lado de lá tem um adversário, né? Bom, vamos seguir, o Corinthians também... Enfim, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. Com essa triste derrota, né, do Flamengo da Copa do Brasil. Mas é o que muitos críticos haviam falado, né? O Flamengo tem um grande elenco, mas muitas vezes tem maior posse de bola, como não foi o caso aí, né? O Flamengo teve 60% de posse de bola, né? 63%. E o adversário teve bem menos, né? 30% ou menos. Mas o que o Flamengo pecou foi justamente nas finalizações. O Flamengo perdeu muitos gols, bolas isoladas, como sempre, né? Diz o ditado, aquele que não faz, toma. E foi o que aconteceu. O Vitória teve menos finalizações, menos posse de bola, mas foi mais letal. E aproveitou então as falhas do Flamengo, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, fez merecer a vitória. Mas deixa aí nos comentários, galera, o que você achou desse jogo, né? Dessa triste derrota, né, do Flamengo para o Vitória. Quem você achou aí em campo que deveria dar melhor? Ou quem você acharia que deveria ter entrado primeiro? Será que seria o Pedro ou o Bruno Henrique? Fica também aí essa dúvida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, galera, de fortalecer com bastante like, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. E também, galera, ativa lá o sininho das notificações para receber sempre notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E confere os créditos na descrição. Bom, galera, vou ficando por aqui. Um abraço a todos de coração. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.